congestionamento é a faceta mais visível e incômoda dos problemas de trânsito, mas o mais grave são seus reflexos no cotidiano das pessoas. Ana Cláudia é uma jovem estudante da Universidade de São Paulo. Suas aulas começam às 8 da manhã e para chegar a tempo ela tem que pegar o ônibus pelo menos 2 horas antes. As próximas 2 horas de Ana Cláudia serão gastas para percorrer os 25 quilômetros que a separam de sua sala de aula. Ou seja, a velocidade média de seu ônibus é de 12 quilômetros por hora. Pouco mais do que a metade da velocidade de um maratonista. Se fosse correndo, Ana Cláudia chegaria à faculdade mais rápido. Pego o ônibus mais ou menos das 6, 6h15. E aí, eu sei que eu já vou chegar depois das 8 na faculdade, o horário da minha aula. Às vezes eu levo um livro para ler, tento ler, e esse balanço do ônibus, acabo dormindo. Às vezes eu escuto música, tento estudar um pouco para a prova que vai ter naquele dia. Não dá muito certo, mas todo esse caminho leva 2 horas, que para de ponto em ponto. E é complicado. Em São Paulo, 30% dos trabalhadores perdem em média de 3 a 4 horas por dia nos congestionamentos. Por causa da chuva, Ana Cláudia já gastou 2 horas e meia no seu trajeto. E seu dia apenas começou. Somado aos prejuízos causados pela poluição e pelos acidentes de trânsito, a cidade perde 15 bilhões de reais anuais. Mas como São Paulo e outras metrópoles ao redor do planeta chegaram a esta situação caótica? O congestionamento é um problema de todas as metrópoles, porque o automóvel ocupa um espaço muito grande. E é um número grande demais de automóveis em circulação nas ruas e simplesmente não cabe. Basta observar com atenção para ver que pelo menos 80% de uma via engarrafada é ocupada por carros que quase sempre transportam apenas um passageiro. E só 20% do espaço é ocupado por veículos de transporte coletivo. Se apenas metade das pessoas destes carros utilizassem um ônibus, já liberaria muito espaço e todos andariam mais rápido. Mas por que as pessoas não utilizam mais o transporte público nesta cidade? Nós chegamos a uma situação absurda. Por exemplo, uma viagem de 9 quilômetros, que é uma viagem comum, onde as pessoas vão trabalhar ou vão para a escola. Se você for fazer esta viagem em São Paulo de ônibus, você vai pagar R$ 2,30. Se você tiver acesso a uma motocicleta, você vai gastar nesses 9 quilômetros 1/4 de litro de gasolina, o que vai te custar 60 centavos. Ou seja, 1/3 do que é, ou 1/4 do que é o custo da tarifa de ônibus. Se você puser um pouco de custo de manutenção na moto, etc., você vai ver que a moto custa no máximo R$ 1 para fazer a mesma viagem que no ônibus custa R$ 2,30. E o automóvel, que parece tão caro assim, se você tiver um automóvel já, como usá-lo a mais é muito barato, a gasolina ainda é relativamente barata, e normalmente você tem estacionamento gratuito, essa viagem de 9 km no automóvel vai te gastar no máximo 1 litro de gasolina, quer dizer, R$ 2, um pouco menos que 1 litro, R$ 2, e mais um pouquinho para algumas pessoas que têm que estacionar, isso só. Ou seja, vai custar no máximo R$ 3, ou seja, no máximo 50% a mais que uma tarifa de ônibus. O que transforma o automóvel, que já é muito mais confortável do ponto de vista individual, numa tentativa, numa opção irresistível para quem tem. Desse jeito, o transporte público vai cada vez transportar menos gente, o transporte individual vai cada vez transportar mais, e nós vamos para um grau de congestionamento que hoje você vê na Ásia, em torno de 10 a 12 km por hora, em qualquer cidade média ou grande. Ou seja, é uma cidade impossível de você viver. Do alto, o comandante Hamilton vê esse momento cada vez mais próximo.
E agora nós vamos às informações ao vivo do comandante Hamilton sobrevoando São Paulo. Boa noite, Gamberini. Nós estamos agora sobrevoando a região leste de São Paulo. Estou exatamente em cima da Radial Leste, uma importante avenida que liga o centro de São Paulo aos bairros da Zona Leste. Você vê que ela está totalmente congestionada no sentido centro-bairro. Já já eu volto com mais informações. Se os carros não puderem trafegar com facilidade na cidade de São Paulo, ela não cresce. Então realmente eu gostaria que houvesse homens de visão que pensasse na cidade, em livrar a cidade desse terror que é o trânsito urbano. A questão é como desestimular o uso do automóvel. Londres é uma metrópole que tem praticamente o mesmo tamanho e população que a cidade de São Paulo. Desde 2003, a capital inglesa cobra uma taxa dos veículos que entram na região central da cidade. O valor é de £8, o equivalente a R$28. O sistema é chamado Congestion Charging, ou taxa de congestionamento. Antes da introdução do pedágio urbano, havia muitos veículos vindo para o centro de Londres. E isso causava problemas graves para o transporte eficiente de produtos e pessoas. Alguma coisa tinha que ser feita. Com a cobrança da taxa, 75 mil veículos deixaram de entrar diariamente no centro de Londres. Todo ponto de entrada para o centro de Londres, na zona de pedágio urbano, é monitorada por câmeras que registram as placas de todos os veículos que vêm para a zona central. As pessoas têm que pagar uma única taxa diária, e isso permite que elas entrem e saiam da zona de pedágio urbano ao longo do dia. A capital inglesa tem uma rede de metrô e trens com 408 quilômetros de extensão, que interliga praticamente toda a cidade e até mesmo subúrbios. Mas nos horários de pico, esse sistema trabalha no limite de sua capacidade. Por isso, a receita do pedágio urbano londrino é usada para melhorar o sistema de ônibus. Durante o pico da manhã foram colocados 560 veículos extras para atender aos 29 mil novos passageiros que passaram a usar os ônibus para chegar ao centro de Londres. Com mais ônibus e menos carros nas ruas, o tempo de espera caiu quase pela metade. Mas também notamos que hoje há 49% mais pessoas usando bicicletas do que antes do pedágio urbano. E quando as pessoas começaram a usar as bicicletas e a caminhar mais do que nunca, em vez de usar os carros, isso foi um grande incentivo para nós. Quando a proposta da Congestion Charging foi anunciada, muitos acreditaram que ela não vingaria. Agora o pedágio urbano faz parte da nossa rotina. O que notamos é que as pessoas aceitaram isso como uma ferramenta necessária para reduzir o trânsito no centro de Londres. Em São Paulo, a principal restrição à circulação de carros e caminhões é o rodízio de placas. Mas a cidade planeja um sistema de monitoramento que pode ser o primeiro passo para a implantação do pedágio urbano. Assim, será possível saber em tempo real a posição dos veículos e direção dos deslocamentos. Essas informações ajudarão a solucionar problemas de trânsito e, principalmente, formular políticas públicas de transporte. No futuro, sistemas de informação em tempo real ajudarão motoristas a planejar os seus deslocamentos. A tecnologia poderia ser usada para organizar os deslocamentos até o trabalho ou escola para que eles não coincidam. Assim, as pessoas não sairiam todas ao mesmo tempo. Isso serviria, na verdade, para esticar o horário de pico. Podemos usar sistemas de informação para que usuários de transporte público saibam o horário dos próximos ônibus e também para que eles possam reservar suas passagens.
Nós temos os cartões inteligentes, mas um dia usaremos apenas nossos celulares para reservar todas as passagens. E se algo mudar, vamos receber mensagens de texto que vão nos dizer o que fazer ou avisar sobre qualquer pequena alteração.